O cristão verdadeiro, ele não tem religião. Como é que é? O cristão verdadeiro não tem religião. Ele tem o que então? Ele tem um relacionamento com Deus. Este é o enfoque. Relacionamento com Deus. É contato com Deus. É comunhão com Deus. E um dia, ele vai fazer o alicerce para esse contato com Deus, para este relacionamento com Deus. A base do cristão verdadeiro é a Escritura Sagrada. É na Escritura Sagrada que o cristão verdadeiro vai encontrar a base para um relacionamento com o seu Deus. Pois é na Escritura que ele vai ter e obter o conhecimento de Deus. É ali que ele vai ter a fonte verdadeira. Ninguém vai enganá-lo, pois ele vai ter a fonte certa. E ali ele vai enfiar sua âncora, a sua fé, a sua confiança. Então o cristão verdadeiro, ele não tem religião. Ele tem um relacionamento com Deus. É uma conversa com Deus. E essa conversa com Deus, ele só vai fazer através de um instrumento. O conhecimento da palavra de Deus. E esta palavra de Deus está nas Escrituras Sagradas. Está vendo? Para que religião? Religião é instrumento de dominação. Os povos são dominados pelos religiosos. Olha o que Jesus Cristo falou. Vocês são enganados pelas suas tradições. As tradições do seu povo. Vocês acreditam mais nas tradições do que em Deus. Foi isso que aconteceu com Israel. Israel não conseguiu ver Jesus Cristo. Jesus Cristo estava diante dos olhos dele. Jesus Cristo era o Messias esperado, era o desejado da nação. Mas a nação não conseguiu ver Jesus Cristo. A nação dos judeus não conseguiu ver o desejado das nações. E o chamaram de presunçoso, presumido, pois ele estava se colocando no lugar do Messias, no lugar do eu sou, do Todo-Poderoso, daquele que tudo vê e tudo provê. Isso é uma blasfêmia. E blasfêmia é punido com a morte, pois ele se colocou no lugar de Deus. Jesus já não sabia o que fazer mais com esse povo. Jesus olhava e perguntava a esse povo: por que vocês não entendem a minha mensagem? Por que vocês não entendem o que eu digo? Eu falo as coisas de vocês. Não entendem. Eu toco a minha música e vocês não dançam. Eu choro e vocês não acompanham meu pranto. Eu digo e vocês não me ouvem. O que está acontecendo com os ouvidos de vocês? Pois nós sabemos que a fé vem pelo ouvir. É que aquele povo não ouvia a palavra de Deus. O povo confiava nos transmissores da tradição do povo. Quer dizer, confiava naqueles que transmitiam as crenças, naqueles que transmitiam os ensinamentos religiosos, naqueles que transmitiam os dogmas. E se deixavam guiar por suas posições. Isto fez com que
criasse uma barreira entre a mensagem de Jesus Cristo e eles. Eles não podiam entender as mensagens de Jesus Cristo, pois os dogmas, os ensinamentos religiosos, as doutrinas, diante dos olhos deles, não permitiam que eles vissem Jesus Cristo. E eles ficaram cegos para Jesus Cristo. E Jesus Cristo um dia apelou: gente, se vocês não ouvem a minha palavra, se vocês não acreditam no que eu digo, pelo menos pelas obras que vocês estão vendo, acreditem em mim. Olha o que eu estou fazendo diante dos olhos de vocês. Ressuscitar mortos, curar enfermos, limpar leprosos, dar vista a cegos de nascença, surdos ouvirem, mudos falarem, endemoniados serem livres de seus demônios que ocupavam a sua vida, suas vidas. Gente, por essas obras que vocês estão vendo diante dos olhos de vocês, acredite em mim. Mas o povo não conseguia ver Jesus Cristo. O que então que cegava os olhos daquele povo? O ensinamento da religião. A religião, a religião, a religião. Ela cegava os olhos do povo. E o povo não podia ver Jesus Cristo. Hoje nós temos as Escrituras sagradas diante dos nossos olhos. Mas mesmo lendo as Escrituras sagradas, o povo não consegue ver Jesus Cristo. Por que o povo de hoje não consegue ver Jesus Cristo? Mesmo lendo as Escrituras sagradas. O que é que está cegando esse povo que não consegue ver Jesus Cristo, mesmo lendo as Escrituras sagradas? Certa feita, falando sobre isso, uma pessoa que tem uma religião jogou a Bíblia na mão, toda marcada, toda assinalada na minha frente. Olha aí, olha a Escritura, leia as Escrituras. Eu olhei a forma que ele jogou a Escritura Sagrada na minha frente. Já disse alguma coisa para mim? Esse homem lê as Escrituras, estava toda demarcadinha. Ele está dizendo para mim: eu leio a Escritura, eu conheço. Tem uma coisa que estava cegando ele. O quê? A interpretação religiosa. Então, ele lê as Escrituras sagradas baseada à luz de uma interpretação religiosa. E a interpretação é um véu. Ela separa. E ele não consegue ver Jesus Cristo. Ele não consegue ver o poder de Deus. Ele fala somente na linha da sua interpretação religiosa. Hoje as interpretações estão fazendo barreira. E cada interpretação que surge é uma barreira que se levanta. Aí o homem vai ler a Bíblia, vai ler a Escritura, mas baseado naquela interpretação, e não consegue ver a luz do Espírito Santo. Outros até ignoram o Espírito Santo completamente. Ignoram a pessoa do Espírito Santo. Essa pessoa que Jesus Cristo disse: eu vou enviar um outro Consolador. Um outro Consolador. Uma outra personagem. Uma outra pessoa. E ele, essa pessoa, vai guiar vocês em toda a verdade. Essa pessoa vai tomar do que é meu e vai dar para vocês. O que é tomar do que é meu? Vai tomar as palavras de Jesus Cristo, que Jesus Cristo recebeu do seu Pai. Jesus Cristo não falava nada dele por ele mesmo.
Ele recebia a palavra do seu pai. E essa palavra do seu pai, ele passava para as pessoas. De tal forma que um dia ele falou: agora não chamo vocês mais como servos, mas agora eu vou chamar vocês como amigos. Eu vou chamar vocês como amigos. Sim. Por que amigos? Porque agora vocês conhecem as palavras do meu Pai. Essas palavras que eu estou lhe entregando, que tenho entregue a vocês, são as palavras do meu Pai. Agora vocês podem ter um relacionamento com Deus através destas minhas palavras. Então, Jesus nos colocou na posição de amigos de Deus. E a condição para sermos amigos de Deus é a posse da palavra dele. A palavra dele é chamada também de Boas Novas. Ela está lá no Novo Testamento. E somente lendo. E sabendo de uma coisa, que nós temos Espírito Santo. Faz 2000 anos que ele está nessa terra. E seu propósito é iluminar Jesus Cristo para nós. É colocar Jesus vivo, patente e claro diante de nossos olhos. De que maneira? Iluminando as boas novas de Jesus Cristo. Iluminando as mensagens de Jesus Cristo para nós. Ele é o grande intérprete da Escritura Sagrada. Não devemos deixar que outro intérprete ocupe o lugar do Espírito Santo. Essa é a posição dos dias atuais. As pessoas estão deixando que grandes intérpretes façam a leitura das Escrituras para elas. E aí então, vão cair no caminho do abismo, no caminho do atalho, pois vão negar o Espírito Santo. Negar no sentido de que estão pondo no lugar do Espírito Santo interpretações de homens. Esquece que o Espírito Santo agora habita dentro de nós. Esquece que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós somos o endereço do Espírito Santo, que nós somos a casa do Espírito Santo, nós somos a mansão do Espírito Santo. E que ele está dentro de nós. E que ele estando dentro de nós, é Deus conosco, é Deus dentro de nós. Pensou Deus habitando dentro de nós. Ele vai pegar a palavra que está Cristo e vai nos ensinar a como ler. Porque a palavra de Cristo é de Deus, o homem não tem capacidade de si mesmo, de entender as coisas de Deus, ele precisa do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai revelar para o homem, fazer lembrar para o homem, colocar para o homem, com propriedade, aquilo que Jesus Cristo queria dizer, transmitir. Mas os homens de hoje estão crendo nas interpretações. E essas interpretações recebem o nome denominacionais. Ela recebe os nomes de igrejas. E o povo está se deixando conduzir por um espírito igrejista, denominacionalista, religião. Quando a nossa vida com Deus é um relacionamento com Deus. O cristão não tem religião, o cristão tem um relacionamento com Deus. Essa é a nossa postura. O cristão não tem religião. O cristão tem um relacionamento com Deus. O cristão não tem religião. O cristão tem um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus tem uma base, as Escrituras Sagradas, que deve ser iluminada pelo Espírito Santo.
Mas hoje estamos colocando Espírito Santo, você sai para fora. Nós não queremos te ouvir. Nós queremos ouvir os grandes homens. Queremos ouvir a voz dos grandes intérpretes, os grandes medalhões. Queremos ouvir a fala bonita deles, as histórias fantásticas, lindas deles, a eloquência deles. E vão ler as Escrituras com o olhar dos intérpretes humanos. Entristece o Espírito Santo. E aí nem sabe ouvir a voz do Espírito Santo. Não atende o requisito de Apocalipse. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele pensa que é a denominação dele. Ele esquece que ele é a igreja de Deus. Ele esquece que ele é a morada do Espírito Santo. Ele esquece que ele é o templo de Deus. A Escritura diz, não sabeis vós que vós sois o templo de Deus. Templo de Deus, morada de Deus, casa de Deus. O cristão é a casa de Deus. Por isso que ele pode se relacionar com Deus. E a maneira do cristão se relacionar com Deus é estudando, meditando as Escrituras Sagradas. Não é religião. Não é passando tempo em igrejas. Quem vai gostar disso é o chefe da igreja. Que ele vai te explorar. Ele vai tirar tua lã, ele vai tirar teu dinheiro. Você é importante que você tem dinheiro. Se você não tiver dinheiro, nem te quer não. Nem te joga para fora. Não é religião. O cristão não tem religião. O cristão tem relacionamento com Deus. Quando é que vamos despertar para essa posição? Quando é que vamos despertar que nós somos a morada do Espírito Santo? E que Ele é aquele que nos dirige a toda a verdade. E que a verdade é Jesus Cristo. Quer dizer, o Espírito Santo nos passa conhecimento de Jesus Cristo. O Espírito Santo traz Jesus Cristo presente no aqui e no agora. E isso vai ser um delicioso relacionamento com Deus. A leitura das Escrituras Sagradas. A meditação das Escrituras Sagradas. Iluminada pelo Espírito Santo. Quando as Escrituras Sagradas passam a ser iluminadas pelos homens, nós caímos em denominacionalismo. Nós caímos em religião. E isso nos cega. A tradição cega. Os judeus foram cegados. Não viram Jesus Cristo, porque confiaram na sua religião. Vamos aprender com eles. Vamos dizer não à religião, e sim às Escrituras Sagradas. E sim, aprender a ouvir o Espírito Santo. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir as Escrituras Sagradas. É uma boa nova, não é? O cristão verdadeiro não tem religião. Ele tem o quê? Uma relação com Deus. Uma conversa com Deus. Uma comunhão com Deus. É uma boa nova, não é?